Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, graças te damos, Senhor, por mais um dia de vida. Ó Senhor Jesus, venha ser conosco. Senhor, nos ajuda, Senhor, a cada dia a estar perseverando, Senhor, a estar te buscando, desfrutando da tua palavra. Ó Senhor Jesus, possamos perseverar até a tua volta. Ó Senhor Jesus. Amém, amados? Hoje vamos desfrutar da terça-feira do alimento diário. O Ler com Oração diz assim: Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Habilitados para a obra do único ministério. Ó Senhor Jesus. O próximo versículo diz: Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Está em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 3. Aqui, novamente, o termo o ministério é mencionado. Os ministros do Espírito devem manter um bom testemunho diante do Senhor, para que o único ministério da nova aliança seja preservado e não sofra censura alguma. Incontáveis pessoas se beneficiaram com o ministério do Senhor Jesus, mas, após a sua ascensão, pelo fato de a porta ser estreita e o caminho apertado, restou apenas uma assembleia de 120 pessoas. Para liderar os discípulos, o Senhor usou Pedro, que diante dessa assembleia mostrou aos irmãos a necessidade de alguém ocupar a vaga deixada por Judas. Ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Aqui mais uma vez a ênfase está em este ministério. Judas não teve parte em qualquer ministério, mas neste ministério. Os versículos 23 a 25 dizem: Então propuseram dois, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado. Uma vez mais, este ministério, dando a entender que o ministério é único e singular. Este ministério é também o apostolado. Os versículos seguintes são muito importantes para termos uma visão governante do ministério único neotestamentário. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Isso está em Efésios capítulo 4, versículos de 11 a 12. Esses versículos nos mostram que a obra do ministério visa unicamente a edificação do corpo de Cristo. E o que Deus quer fazer é capacitar você e a mim para fazer a obra única do ministério. Ó Senhor Jesus. A obra que fazemos é uma só, seja no Brasil, na América do Sul, Central e do Norte, na Europa, África, Ásia. É uma obra só, a obra do único ministério, o da edificação do corpo de Cristo. Os próximos dois versículos, 1 Timóteo 1,12 e 2 Timóteo 4,11, nos mostram mais uma vez o ministério único e singular por meio do termo o ministério. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. E somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Qual o propósito do ministério? O ministério neotestamentário deve ter um único objetivo: edificar o corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus! Não visa a um fim pessoal. Reconhecemos que há muitos obreiros, servos de Deus, que têm um ministério. Enchem estádios e são muito usados para salvar pessoas.
mas estão encaixados no ministério único da edificação do corpo de Cristo? O ministério só tem sentido quando existe um povo de Deus para ser conduzido. Adão tinha um relacionamento pessoal com Deus. Não há menção na Bíblia de que ele tivesse ministério. O mesmo aconteceu com Abel, Enos, Enoque, Noé e até mesmo com Abraão. Não há menção de ministério na época deles. Quando Jacó desceu ao Egito, sua descendência tornou-se numerosa, cerca de 2 milhões de israelitas que deixaram o Senhor. Quando foram despertados e começaram a clamar, surgiu a necessidade de um ministério para conduzir o povo. O povo ficou cativo no Egito por cerca de 430 anos, e Deus precisava habilitar uma pessoa, formar um ministro para libertá-los. Deus não teve pressa e levou 80 anos para produzir um ministro, uma pessoa adequada. Isso nos mostra que Deus valoriza a pessoa e deseja formar pessoas adequadas para servi-lo. O ministério do Antigo Testamento surgiu com a pessoa de Moisés, pois havia um povo para conduzir e dele cuidar. O ministério é uma comissão, uma incumbência, uma missão que um grupo de pessoas recebe de Deus para conduzir o seu povo de um ponto de partida a um ponto de destino. Isso é o ministério. O ministério só tem sentido quando tem um povo de Deus para conduzirmos. Deus quer trabalhar em mim e em você para nos fazer ministros da nova aliança. E esse trabalhar não é nada fácil. Envolve muita tribulação, muito sofrimento. A porta é estreita e o caminho é apertado. Não é por meio de um curso intensivo que você e eu vamos nos tornar um ministro, ó Senhor Jesus. Mas, por outro lado, também não temos mais 40 anos ou 80 anos. Deus tem urgência na sua obra, mas Ele dá mais importância a formar o seu ministro do que fazer a sua obra. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, amém, amado irmão? Hoje nós vamos ver na terça-feira que eu e você, foi habilitado para a obra do único ministério, amém? Senhor Jesus. E nós vamos iniciar a terça-feira desfrutando de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 3, tá? Vamos ver. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. É interessante esse versículo que fala sobre que o ministério não seja censurado, Mostrando assim que, amados, nós temos uma vida hoje que nos guia, não é mesmo? E se nós vivermos por meio dessa vida, de forma alguma vamos dar mau testemunho, não é mesmo? Pelo contrário, onde quer que chegarmos, as pessoas vão dizer assim, realmente, esse jovem, ou essa jovem é realmente cristã, viu? Ela dá um testemunho de uma cristã verdadeira ali, Então, amado, o importante não é se esforçar, mas é viver pela vida que está em nós. A vida que está em nós, ela é justa, amém? E é uma vida, irmão, santa. Por isso, vamos viver através dessa vida, Vamos deixar a vida do Senhor nos guiar. E se a vida de Deus nos guiar, nós vamos dar sempre bons testemunhos às pessoas, amém? Senhor Jesus. A gente sabe que muitas e muitas pessoas se beneficiaram, com o ministério do Senhor Jesus aqui na terra, E nós sabemos que muitas foram curadas, Muitas foram libertas de espíritos malignos, muitas até se alimentaram demais naquela época, Se alimentaram naquela época, E só, amados, que depois da ascensão do Senhor, é interessante isso, muitas não quiseram seguir esse ministério. Por quê? Porque viram, amados, que o caminho era apertado, E a porta era estreita. Senhor Jesus. Ou seja, ia haver a dificuldade, ia haver abnegação da parte de cada um. Por isso que o número de discípulos já caiu. Ficou apenas 120, E o Senhor usou Pedro, Usou Pedro para liderá-los ali, Senhor Jesus. Nós sabemos que Judas, amados, ele fez parte nesse ministério, Quando eu falo nesse ministério, é como a Bíblia está,
Bíblia nos diz, e significa o único ministério, amém? Senhor Jesus. E Judas, a Bíblia diz também que ele se extraviou, né? Que ele se perdeu. E os irmãos escolheram dois irmãos para o substituir. Um deles foi José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e também Matias, né? E depois, amados, de orarem ali, eu ganho muito nesse ponto, né? Depois de eles orarem ali, ó Senhor Jesus, o Senhor, a Bíblia diz que a sorte, né? Caiu sobre Matias, né? Senhor Jesus. Irmãos, eu fico muito encorajado para orarmos mais e mais ao Senhor, né? Em todas as coisas que dependemos, é do Senhor. E em tudo que precisamos, que pensamos em fazer, né? Precisamos orar antes ao Senhor e aguardar a sua resposta, né? Dessa forma, nós vamos ser cristãos mais dependentes do Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor. Lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12, diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para a edificação, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Senhor Jesus. O ministério, irmãos, visa unicamente, né? Unicamente a edificação do corpo de Cristo. Amém? Senhor Jesus. Ou seja, o ministério, irmãos, visa edificar o corpo de Cristo. E nós somos esse corpo de Cristo, não é mesmo? Senhor Jesus. Por isso, querido irmão, Deus quer edificar a mim e a você. Não é maravilhoso? Deus deseja que cada um de nós, querido irmão, seja mais e mais edificado. Ou seja, o desejo do Senhor é completar a boa obra que deu início a nós, lá no princípio, né? Agora, para isso, eu e você precisamos estar abertos, né, ao trabalhar do Senhor. Quanto mais abertos estivermos, mais o Senhor vai trabalhar em mim e em você. Senhor Jesus, oh aleluia! E é precioso porque a obra, a gente sabe que ela é única, né? Onde quer que estejamos. Por exemplo, hoje a gente está aqui em Guarabira e a obra, ela é única aqui. E independente do país, do continente que você esteja, a obra é única também. Ó Senhor Jesus, se você está na América do Sul, como nós estamos, ou na América do Norte, a obra é única. Na Europa, Ásia, África, a obra é única. Senhor Jesus, amados, a obra é única em toda a terra. É maravilhoso demais, né? Por isso, graças ao Senhor, né? Por essa unidade. Ó Senhor Jesus. Nós vamos desfrutar agora de 1ª e 2ª Timóteo, tá? Vamos ouvir com atenção. 1 Timóteo 1,12 diz assim: Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. E 2 Timóteo 4,11: Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. É precioso que esses dois versículos já terminam, né? Dizendo assim, este único ministério, ou o ministério, né? Mostrando o quê? Que esse ministério, de fato, ele é único, é singular. Ó Senhor Jesus, amados, que preciosidade isso, né? Fazemos parte do único ministério. Ministério esse que deu início com o Senhor Jesus, né? Ó, aleluia por isso. Ele foi o primeiro ministro da nova aliança. A gente sabe, amados, que existem muitos obreiros, né? E muitos deles, né, pregam o evangelho a multidões, em ginásios, em templos, né? E salvam muitas pessoas, curam muitas pessoas, né? Mas eu pergunto, será que eles estão incluídos nesse único ministério? Oh, Senhor Jesus. Nós sabemos, amados, que o ministério, ele só tem sentido se tiver um povo, né, para ser guiado, amém? Para ser conduzido. Ó Senhor Jesus, esse é o desejo do Senhor, amados. Louvado seja o Senhor. A gente sabe, querido irmão, que na época de Adão, né, de Abel, de Enoque, de Noé,
até mesmo de Abraão, né? Não tinha ministério, né? Ó Senhor Jesus. Mas ali, quando o povo de Israel, né? Desceu ali com Jacó, né? Na época de José, e passaram ali 430 anos, né? Cativos ali ao domínio egípcio, né? E, e ali, depois de de um certo tempo, né? Eles passaram a clamar libertação a Deus, né? E Deus ouviu. E levantou, Senhor, levantou ali naquela época um homem, né? Chamado Moisés. Senhor Jesus. Amados, e com Moisés é impressionante. A gente sabe que Moisés foi educado os primeiros 40 anos de sua vida em toda a ciência egípcia, né? Todo conhecimento egípcio Moisés adquiriu. Amado, só que depois dos 40 anos, Deus o levou para um deserto, né? E ali, amados, fez com que Moisés desaprendesse tudo aquilo que ele tinha aprendido nos primeiros 40 anos. Senhor Jesus. Sabe por quê? Moisés ali, agora, no deserto, ele foi cuidar de ovelhas. E cuidar de ovelhas não tinha muito o que se fazer, né? Era só cuidar daquelas ovelhas ali. Amados, depois dos 80 anos de idade, Moisés, ele foi usado por Deus para libertar o seu povo, né? Senhor Jesus. Sabe o que nos impressiona? É o seguinte, é que nos dias de hoje, amados, Senhor Jesus, nós não temos mais 40, 80 anos para Deus usar conosco, não é mesmo? Por quê? Porque Deus hoje tem pressa, amados. Não é isso? Deus hoje tem pressa. Deus quer voltar. Por isso Ele anela que cresçamos em vida, desenvolvamos nosso único ministério, edifiquemos a igreja para que Ele possa voltar. Ele é aquele amado noivo que quer casar com a sua amada igreja. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, amados. E hoje, querido irmão, eu e você, tá? Vamos facilitar o trabalhar do Senhor, não é mesmo? Como assim? Ou seja, vamos nos abrir ao trabalhar do Senhor. Por exemplo, hoje, nessa terça-feira, se abra para o trabalhar do Senhor. Em todas as coisas que for fazer em seu dia, dependa do Senhor. Busque o Senhor. Invoque o Senhor. Claro, né? Desfrute da palavra. Ore ao Senhor também. Desfrute até mesmo, amados, da leitura bíblica, né? Que é importante. Dessa forma, você vai estar se abrindo ao trabalhar do Senhor. Dessa forma, você vai estar apressando o crescimento de vida que Deus quer realizar em sua vida. Amém? Louvado seja o Senhor. Que você possa ainda compartilhar, tá? Louvado seja o Senhor, amados. Aleluia.